Em um vilarejo pequeno, um gato preto chamado Miro começa a acordar todas as noites exatamente às 3h12 da manhã, sempre assustado, sempre olhando para a mesma direção, a janela que dá para a floresta. Ele parece estar fugindo de algo, ou tentando avisar alguém. Quando a dona, uma menina chamada Júlia, começa a ter o mesmo sonho que Miro parece ter, as duas descobrem que o gato não está apenas reagindo a um pesadelo. Ele está lembrando o que Miro viu, por que vê isso todas as noites e por que agora Júlia também. Antes de entrarmos de cabeça nesta história, me sigam e curtam o vídeo para apoiar meu trabalho. E caso tenham alguma história estranha ou engraçada com gatos, deixe nos comentários. Ela poderá aparecer como referência em um dos nossos vídeos no futuro. Agora, voltando ao conto. Ninguém na casa sabia exatamente quando aquilo começou. Apenas que, todas as noites, no mesmo minuto exato, 3h12 da manhã, Miro despertava como se tivesse levado um choque. O gato preto, de pelos brilhantes e olhos dourados como lanternas acesas, erguia a cabeça num movimento brusco, encarava a janela da cozinha e ficava ali, imóvel, respirando rápido, como se tivesse acabado de fugir de algo terrível. Nos primeiros dias, Júlia, sua dona, uma menina de 9 anos, pensou que fosse coincidência. Mas coincidências não se repetem todas as noites, no mesmo segundo, com o mesmo olhar de pavor estampado no rosto do gato. A mãe tentou explicar. Deve ter ouvido algum barulho lá fora. Gatos são sensíveis, mas Júlia sabia que havia algo errado. Miro não estava apenas assustado, ele estava lembrando. E isso era diferente, muito diferente. Numa das madrugadas, a menina decidiu ficar acordada só para observar. Quando o relógio digital do seu quarto marcou 3h11, seu peito já estava apertado. Ela virou o rosto para a porta e esperou. 3h12. O som veio primeiro, um baque seco, como se o gato tivesse batido contra a madeira ao acordar de súbito. Depois, passos rápidos, e lá estava ele no corredor, com os pelos do dorso arrepiados, olhando fixamente para a janela, como se esperasse que algo atravessasse o vidro. Júlia se aproximou devagar. Miro, o que você está vendo? O gato virou a cabeça muito lentamente, até que seus olhos se encontraram com os dela. E naquele instante, Júlia sentiu algo impossível de explicar. Não era medo, não era raiva, não era confusão, era pedido, como se Miro suplicasse silenciosamente para que ela acreditasse no que ele estava passando. Mas o pior foi quando ele finalmente piscou e, com um miado curto e rouco, deu a impressão de dizer: "Não deixe que entre." No dia seguinte, Júlia acordou diferente. Era como se a madrugada tivesse deixado uma sombra presa em seu peito. Enquanto os adultos tomavam café e fingiam normalidade, ela observava Miro, que dormia encolhido embaixo da mesa. Mas mesmo dormindo, seu corpo tremia de vez em quando, como se tentasse afastar algo invisível. Depois da escola, Júlia decidiu fazer o que crianças fazem melhor do que qualquer adulto: prestar atenção no que ninguém mais nota. Pegou o caderno de desenhos e sentou-se no chão da cozinha, ao lado da janela que tanto assustava Miro. Ela desenhou a casa, a mesa, a janela, e então algo estranho aconteceu. Sua mão começou a andar sozinha pelo papel, como se lembrasse de algo que ela mesma não tinha visto. Linhas tortas, sombras longas, olhos, muitos olhos. E no centro, uma figura, um gato de costas encarando a floresta. Júlia congelou. Ela não lembrava de ter sonhado com aquilo, não lembrava de ter visto aquilo, mas o desenho estava ali, como se alguma parte dela soubesse. Foi quando a mãe entrou na cozinha e se assustou com o rabisco. "Que desenho é esse, Júlia?" A menina engoliu seco. Eu não sei." Sua mãe riu, achando que era apenas imaginação infantil. Mas quando se afastou, algo chamou a atenção de Júlia novamente. Miro estava parado ao lado dela, encarando o desenho. Ele ergueu a pata e tocou o papel. Não como quem brinca, mas como quem reconhece. Seus pelos se eriçaram. E então, como se aquilo fosse a confirmação que ele esperava, Miro levantou o olhar para a janela. Primeiro devagar, depois rápido demais. Júlia sentiu um arrepio percorrer a espinha inteira. "Miro!" ela sussurrou.
O gato deu 3 passos até o vidro e se sentou rígido, a cauda batendo como um pêndulo nervoso. Lá fora, a floresta parecia quieta demais. Nenhuma folha se movia, nenhum pássaro cantava, até o vento parecia ter parado para observar. E foi nesse silêncio impossível que Júlia ouviu, não com os ouvidos, mas com algo dentro dela. Nós não estamos sonhando sozinhos. Naquela noite, Júlia decidiu dormir com a porta do quarto aberta. Não queria que Miro enfrentasse sozinho, seja lá o que acontecia sempre às 3h12 da manhã. O relógio avançava devagar, cada minuto mais pesado que o anterior. Miro dormia encolhido aos pés da cama, mas sua respiração era inquieta, como a de alguém que tenta atrasar o inevitável. 3 horas. A casa inteira mergulhada em silêncio. 3h06. Miro começou a remexer as patas, como se corresse dentro de um sonho. 3h10. Júlia se sentou na cama, abraçando os joelhos. 3h11. O ar ficou gelado, a ponto de a menina ver o próprio fôlego escapar em nuvens brancas. Então veio o momento. 3h12. Miro saltou como se algo o puxasse de dentro do sono. Seus olhos dourados se arregalaram, brilhando numa intensidade que parecia quase artificial. Ele girou o corpo tão rápido que escorregou no chão, mas se levantou num pulo, encarando o corredor escuro. Júlia seguiu seu olhar. E foi nesse instante que ela ouviu. Primeiro bem baixo, depois ganhando forma. Um som que não devia existir. Parecia um miado, mas não era um miado normal. Era longo, arrastado, como se algo estivesse tentando imitar um gato e falhando. Um eco de voz felina deformada, vindo de algum ponto dentro da casa, mas tão distante quanto uma caverna. Júlia sentiu um arrepio subir pela espinha. Miro, o que é isso? O gato deu um passo para trás, rosnando baixinho, um som que ele nunca fazia. Suas orelhas estavam abaixadas, o dorso totalmente eriçado, o rabo dobrado de medo. Não era apenas um susto, era pânico. O som repetiu, dessa vez mais claro, mais perto, e junto dele, uma batida suave na janela da sala. Toque, toque, toque. Muito lenta, muito ritmada, como se algo lá fora estivesse chamando. Júlia apertou a mão na boca para não gritar. Miro avançou até a porta do quarto, olhando para trás como se dissesse, você precisa ver. Mas quando a menina colocou o pé para fora do quarto, a luz do corredor piscou uma única vez, e a batida na janela parou. Não porque algo tenha ido embora, mas porque algo percebeu que agora estavam acordados. Júlia caminhou pelo corredor devagar, sentindo o chão gelado sob os pés. Cada passo parecia mais silencioso que o anterior, como se a casa inteira prendesse a respiração junto com ela. Miro seguia à frente, o corpo baixo, musculatura tensa, pronto para fugir ou atacar, embora estivesse claro que ele preferia fugir. Quando chegaram à sala, o ar mudou. Ficou mais denso, mais pesado, como se alguém tivesse colocado uma manta invisível sobre o ambiente. A janela estava fechada, mas havia uma marca no vidro. Não uma marca comum, não uma mão, não a pata de um animal. Era algo alongado, com 3 pontas finas, como garras, só que muito maiores do que qualquer gato poderia deixar. Júlia sentiu o coração bater tão forte que quase doeu. Miro, isso estava aqui antes. O gato não respondeu. Apenas aproximou-se lentamente, com o olhar fixo na marca. Quando tocou o vidro com o focinho, recuou imediatamente como se tivesse sentido um choque. Ele soltou um miado curto, rouco, cheio de alerta. A menina, ofegante, aproximou o rosto do vidro para observar melhor. E ali, na parte interna da marca, ela viu algo que fez seus músculos travarem. Havia um segundo desenho quase imperceptível, o contorno borrado de um olho, não um olho humano, não um olho de animal, algo que parecia estar olhando para dentro da casa, e talvez para ela. Júlia deu um passo para trás. O ar ficou ainda mais frio. A luz piscou novamente. Isso seguiu você? Ela sussurrou quase sem voz. Miro virou-se para ela e pela primeira vez não parecia com medo. Parecia decidido. Como se tivesse chegado o momento de mostrar o que carregava sozinho há tanto tempo. O gato caminhou até o centro da sala, sentou-se e fixou o olhar na floresta do lado de fora, com a respiração acelerada. Foi então que a casa inteira ouviu.
Um estalo seco vindo da direção das árvores, depois outro e outro, como passos gigantes pressionando galhos, seguido por um som ainda pior, uma respiração profunda, arrastada, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se a floresta inteira tivesse pegado fôlego. Júlia agarrou o braço do sofá para não cair. Então, na escuridão entre as árvores, 2 pequenos pontos de luz surgiram. Não eram lanternas, não eram reflexos, eram olhos. Olhos que brilhavam exatamente do mesmo modo que os de Miro, dourados, intensos, mas maiores, muito maiores. Júlia sussurrou com a voz falhando: "Miro, o que está vindo até aqui?" E o gato, imóvel, apenas respondeu com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia explicar. O mesmo sonho, outra vez. Os olhos dourados na floresta não se moviam. Apenas brilhavam imóveis, como se observassem a casa com a mesma atenção silenciosa que Miro tinha todas as madrugadas. Júlia não sabia se aquilo era real ou se estava presa dentro do próprio medo, mas sabia reconhecer uma coisa. Miro estava tremendo, não de pavor, de reconhecimento, como quem reencontra algo que tentou esquecer. A menina se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão sobre o pelo arrepiado. "Miro, o que é isso? Por que você olha para lá todas as noites?" O gato virou a cabeça devagar, até seus olhos encontrarem os dela. E naquele instante, Júlia sentiu algo intenso, forte demais para ser imaginação. Um peso emocional que não vinha dela, mas sim dele. Como se Miro estivesse tentando dividir um segredo que carregava sozinho há muito tempo. A sala ficou ainda mais silenciosa. A respiração profunda da criatura na floresta cessou. E então, sem aviso, a visão veio. Não como um sonho, não como um pensamento, mas como um relâmpago atrás dos olhos de Júlia. Ela viu a mesma floresta anos antes, as árvores mais jovens, a lua mais brilhante e no meio do mato, um gato idêntico a Miro, só que menor, um filhote. Ele estava correndo, tropeçando nas próprias patas, fugindo de algo que não aparecia na visão. Apenas sombras, rápidas, torcidas, que se moviam como se não pertencessem àquele mundo. O filhote tentava miar, mas o som não saía. Então, a forma de olhos dourados, os mesmos que estavam agora na floresta real, surgiram atrás dele. Mas a visão não era de ameaça, era de perda. Júlia sentiu o peito apertar com uma dor que não era sua. Miro tinha perdido algo, ou alguém. Quando a visão se quebrou, Júlia caiu de joelhos, ofegante. Miro correu para ela, esfregando o rosto em seu braço, tentando acalmá-la. E pela primeira vez, desde que tudo começou, o gato estava chorando. Pequenas lágrimas silenciosas escorriam do canto de seus olhos. Júlia sussurrou, a voz falhando: Você lembra disso? Todas as noites?" O gato virou-se para a janela. A criatura de olhos dourados ainda estava ali, apenas esperando. E então a frase veio, clara como se falada dentro da alma da menina: "Ele voltou para mim." Júlia levou a mão à boca, tentando não chorar. "Ah, Miro, você não estava fugindo de um pesadelo, estava esperando ele voltar." O gato sentou-se ao lado dela, rígido, decidido. E lá fora, entre as árvores, os olhos dourados começavam a se mover, vagarosamente, na direção da casa. Os olhos dourados avançavam pela floresta sem pressa, iluminando a escuridão como brasas vivas. Júlia recuou um passo. Miro avançou um passo. Era como se cada um estivesse preso a uma força diferente, medo e lembrança, enquanto o mundo do lado de fora se dobrava em silêncio. Quando a criatura finalmente saiu de entre as árvores, não havia rugido, nem ataque, nem monstruosidade. Apenas presença. Uma forma felina maior que Miro, com o mesmo padrão escuro de pelo, o mesmo brilho dourado nos olhos, porém mais velho, mais desgastado, como alguém que caminhou por lugares que não deveriam existir. Júlia sentiu o ar deixar seus pulmões. Miro, ele... O gato deu um passo à frente, o corpo inteiro vibrando entre ansiedade e saudade. Seus olhos dourados tremiam, como se tentassem conter todas as noites de pânico, que agora faziam sentido. A criatura parou a poucos metros da janela. Não avançou, não tentou entrar,
Apenas observou Miro com um olhar que não tinha nada de ameaçador. Era o olhar de quem procura, o olhar de quem perdeu, o olhar de quem encontrou novamente. Então, num gesto que não precisava de palavras, Miro se aproximou do vidro. Seus bigodes tremiam. Suas patas estavam presas ao chão, não pelo medo, mas pela gravidade emocional daquele instante. Júlia segurou as mãos perto do peito, sem perceber que chorava. Ele era seu irmão, não é? Ela sussurrou. Miro a olhou rapidamente e não houve necessidade de resposta. A lembrança que tinha atingido a menina antes agora fazia sentido completo. Aquela não era uma criatura tentando invadir a casa. Era alguém procurando o que restou de sua família. Ficaram assim por longos segundos. 2 gatos separados por uma vidraça. 2 olhares espelhados por uma história interrompida. A floresta atrás respirava devagar. A casa segurava o ar. Então, o maior dos 2 fechou os olhos. E Miro o imitou. Pareciam conversar em silêncio. Pareciam entender tudo sem emitir som algum. Quando abriram os olhos novamente, algo mudou. A dor ainda estava lá, mas havia algo a mais. Paz. A criatura deu um último olhar para Júlia, como um agradecimento mudo por ter cuidado de seu irmão. Depois, virou-se lentamente e voltou para a floresta, caminhando sem pressa, sem som, como se finalmente pudesse descansar. Miro observou até que os olhos dourados desaparecessem por completo. Depois, encostou o rosto na perna de Júlia com um miado tão suave que a menina sentiu o coração quase se partir. Ela se ajoelhou e o abraçou com força. Você não estava fugindo de um monstro. Você estava esperando alguém que não sabia voltar sozinho. Miro fechou os olhos e ronronou baixinho pela primeira vez desde que as noites começaram. Do lado de fora, a floresta ficou em silêncio absoluto, mas não um silêncio de medo, um silêncio de descanso. Enquanto o relógio marcava 3:12, Júlia percebeu uma coisa que jamais esqueceria. Miro não olhou mais para a janela, porque, finalmente, o sonho não estava mais procurando ele.